Fala, ladies and gentlemen, como vocês estão? Então, eu estou aqui com meu cabeleireiro, grande amigo, para minha inspiração, o Roberto. Depois vocês sigam ele no Instagram, é Beto_Hair10, ok? Isso aí. A gente eu vou estar cortando o cabelo, fazendo a barba e ele vai estar dando uma palavrinha para nós, contando a sua história de vida, sobre a cruz, como é que ele carrega a cruz até hoje, quais são as suas dificuldades. Esse cara... Pessoal, assistam o vídeo até o final, esse cara manda muito bem. É isso aí, até o vídeo. Vamos deixar só administrar isso aqui e já era. Beleza. Pessoal, toda vez que eu venho cortar o cabelo, eu sou grandemente inspirado, muitas vezes confrontado, incomodado, amado. Então, ele vai estar falando aí, comentando um pouquinho sobre a sua trajetória, como eu havia dito. E pra mim, esse cara é uma inspiração, uma voz para essa geração, e ele tem muito para passar para nós, como um cara mais velho aí na fé. Dia 21, né, ele completa 20 anos aí de caminhada cristã. E a gente sabe que a vida cristã não é fácil, mas quando a gente está totalmente voltado com os olhos em Jesus, a gente consegue vencer todas as coisas, não é não, Betinho? Exatamente. Como é que vocês? Rapaz, como ele disse, né? Temos compartilhado a vida fora e o cabelo e a barba também, isso é muito bom. Obrigado por estar aqui mais uma vez. E exatamente, dia 21 de abril, a próxima semana agora, completam 21 anos de história, 21 anos de uma sexta-feira fria, um culto de libertação, qual eu entendi, eu ouvi a voz de Deus, chamar de Deus e disse sim para Deus e sim para essa vida. E a partir daí, grandes coisas aconteceram. Hoje eu sou casado, tenho um filho já que está para completar 14 anos, minha namorada, Camila, aparece aqui, dá um tchauzinho. Veja o que Jesus fez, é só Deus. Primeiramente, pessoal, eu cortava o cabelo com ela, eu nem consegui, ali ó, na cadeirinha ali eu não tinha nem a altura suficiente. É verdade. Aí a gente vai crescendo, e é isso aí. E é isso, decidir por Jesus é morrer, é negar a si mesmo, morrer um pouquinho todos os dias. E o mais interessante disso tudo é quando se fala em 20 anos de evangelho, 20 anos de caminhada, se pensa em experiência, em competência ou em tanta segurança, eu diria assim. Mas ao longo desses 20 anos eu tenho aprendido quão carente eu sou da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e tenho aprendido nos últimos dias, mais do que tudo, o quanto eu não sei de nada, o quanto nós precisamos aprender. Porque o nosso Deus é um Deus que do ontem, hoje, eternamente, a palavra de Deus diz que tudo passará, mas a palavra não. Porém, nosso Deus é um Deus de tempos, é um Deus de movimentos, ele se movimenta através dos tempos. E a sacada do Evangelho é você discernir os tempos, discernir os momentos, discernir o que Deus tem para os dias de hoje. Então, aquilo que me serviu há 20 anos atrás, talvez hoje não vai ser tão efetivo. Né? Aquilo que outrora não me servia, de repente hoje eu sento para rever e debruçar novamente algumas coisas para poder trazer aquilo que outrora não me serviria tanto. Então o reino de Deus é isso, sabe? Eu acho que o ponto de partida para o Evangelho, o ponto de partida para se viver uma vida com Deus é você perceber o quanto você não sabe. É quando nós somos expostos à nossa carência, a nossa necessidade por Ele. O princípio da sabedoria é saber o quanto não sabemos. E eu tenho ao longo desse tempo aí assimilado essa lição, essa questão do quão limitado, pequeno, carente da misericórdia, carente de aprender eu sou. E toda vez que o Eduardo vem aqui, ele sempre fala, poxa, Deus falou comigo, foi bom e tal, mas não, Deus falou conosco. Porque também é um canal de Deus para mim, nós vamos nos afiando, né? Um vai afiando o outro, um vai aprendendo com o outro,
e muitas vezes sendo sim voz profética, boca de Deus, para confronto, para consolo. E eu sempre entendo assim, dessa maneira, que juntos somos mais fortes. É isso aí. E qual o conselho que você daria para um jovem, que hoje em dia a gente sabe que o Brasil é um país evangelizado, né? E para um jovem desigrejado, aquele que conhece a palavra do Senhor, como um dia eu passei por isso, no mesmo dia 21, eu lembro que eu voltei para Cristo, na bola de neve, independente de placa agora, mas eu já tinha voltado para Ele dentro do meu quarto, e já vinha fazendo a leitura da palavra e tal. E qual é o conselho que você daria para um jovem que não está conseguindo se firmar em Deus, não está conseguindo carregar a sua cruz, né? Como diz lá em Lucas 9:23. Sim. Eu acredito muito que aquilo que o Espírito Santo causa em nós é que vai mudar o nosso ambiente, vai nos levar para outros lugares, bem como a igreja. Há lugares propícios ao crescimento espiritual. Eu não acredito que a igreja tem o poder de mudar, não. A igreja é um lugar para quem foi tocado pelo Espírito Santo, se vê na necessidade de ouvir mais sobre Ele, de aprender mais sobre Ele, e uma vez cheio do Espírito Santo, assim como você já estava vivendo as suas experiências com Deus no seu quarto, você estava buscando, porém isso culminou na igreja e você está lá até hoje, né? E o conselho que eu dou é: busque experiências com Deus. É muito importante a igreja, é muito importante o movimento, é muito importante as amizades das pessoas, mas o segredo está quando você fecha a porta do seu quarto. O segredo da fé cristã, da vida cristã, consiste no seu secreto. Somos o que vivemos no secreto. Sabe? É muito importante os ajuntamentos, é muito importante os ministérios, é muito importante amigos, pessoas, tudo isso é muito válido, tremendo, poderoso, sou grato a Deus por isso. Amo a igreja de Cristo, amo pessoas, pastores, líderes, é fundamental, mas o que define o que sou não é a minha atividade na igreja, ou as minhas amizades, ou coisa do tipo, não. O que me define em Deus é o que eu tenho vivido quando eu fecho a porta e em secreto eu me encontro com Ele. Então o que eu digo a você é: busque a Deus no secreto, desenvolva relacionamento com Ele, desenvolva vida com Deus. Né? A Bíblia diz que nós temos que conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo. E prosseguir é adquirir intimidade, é saber o que ele é discernir o que ele sente, é saber como ele trabalha, é saber o que ele pensa, o que ele quer de nós. Então precisamos prosseguir em conhecer. Então o segredo o conselho que eu te dou hoje, nessa tarde, é que eu tenho procurado fazer todos os dias até hoje, é secreto. Até porque a palavra diz que ele é a videira, né? E nós somos os seus ramos. Ademar de Campo, ele canta uma música que fala: videira verdadeira, somos teus ramos, frutificamos para o teu louvor. E assim como Ademar, que é um grande exemplo, né, para essa geração de pastores, está há muito tempo, esse cara também ele é um ministro de adoração também. E ele usa também as atividades dele no trabalho para espalhar amor, né, para falar de Jesus. E muitas vezes a gente se limita à igreja, não que a igreja é a noiva de Cristo, né? A gente tem que fazer, tem que ir, tem que congregar, tem os irmãos, porque sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. A ideia que nós temos que ter da igreja é de que nós vamos à igreja domingo, essa é a ideia, mas para nos tornarmos a manifestação dela na segunda, para sermos uma extensão dela na terça, para sermos a confirmação dela na quarta e daí por diante. Então ir à igreja é fundamental, mas ir à igreja como para se abastecer, para se encher, para se tornar aquilo que ouvimos no sermão de domingo à noite. Não nos limitarmos a essas quatro paredes, muito embora sejam gloriosas e tremendas, mas ir à igreja não é só o ponto de partida, né? Acho que a manifestação que a Bíblia vai dizer que a criação aguarda ansiosa, a manifestação dos filhos de Deus. Nós frequentamos a igreja domingo para manifestarmos
o que ouvimos e nos tornarmos resposta disso tudo na segunda-feira. Né? Por onde quer que nós passemos. Né? É isso aí, cara. Vai muito da lente de cada um. Né? Se a lente estiver limpa por dentro, você vai ver Deus, sentir Deus, tocar em Deus em todo tempo, em todo lugar que você estiver. A Bíblia vai dizer que há algo muito tremendo naquilo que falamos, porque a boca denuncia o estado do nosso coração. Então não são somente palavras, não, mas ela vai denunciar, ela vai falar acerca do nosso estado para com o nosso amor para com Deus e daí por diante. Então nós possamos nos encher no domingo para esvaziar em alguém, segunda, terça, quarta, não só com palavras, mas que seja vívido, né? Principalmente a principal mensagem que existe é a mensagem vívida, né? A mais poderosa. Sim. Uma das minhas dificuldades, muitas vezes, principalmente quando eu voltei, é de ter equilíbrio, né? Sim. Porque eu sempre soube lidar no trabalho com diversas situações ou pessoas, né? A gente sabe que a caminhada cristã, às vezes, é tentadora em relação à concupiscência da carne, acerca da vida em si. E a gente sabe que a gente está construindo uma vida em Deus, né? Como eu estava falando um pouco sobre isso no outro vídeo, que a gente constrói o nosso caráter. A única coisa que a gente vai levar e vai deixar nas pessoas é o nosso legado e quem a gente foi, ou seja, o nosso caráter. E Deus, ele vai nos cobrar isso, né? E às vezes hoje em dia, né, com essa geração de hipsters e jovens, né, que muitas vezes estão dentro da igreja buscando ao Senhor e tal, e a gente acha muito legal movimentos e tudo isso, mas a pregação da salvação, eu acredito que a gente tem deixado um pouco de lado, né? Apesar que nesse tempo de hoje que a gente tem vivido no Brasil, de quarentena e de vírus e tal, a gente tem que pregar mais sobre isso também, e sobre o avivamento em si, sobre aquilo que Deus está fazendo, né? E como você consegue ver essa questão do equilíbrio, de como a gente ser filho de Deus em todos os lugares, porque muitas pessoas têm dificuldade com isso, sabe? Uma coisa tremenda, poderosa, voltando, né, que a criação aguarda pela manifestação dos filhos, né? Porque muitas vezes as pessoas não crerão em Jesus, porque elas só creem naquilo que elas veem. Mas ela te vê, ela me vê. E através da nossa manifestação, nós vamos inserir nessas pessoas, nós vamos inspirá-las ao Deus que nos amou, ao Deus que nos transformou, aos Deus que nos conformou segundo a sua imagem, através do nosso amor, do nosso perdão, do nosso testemunho diário, né? Nós podemos ser luz e sal e sermos influenciadores para que essas pessoas sejam acesas assim como fomos um dia. Né? A palavra de Deus vai dizer que a palavra é digna de toda aceitação. Porque muitas vezes nós vemos tanta recusa, tanta falta de entendimento. Talvez porque na maioria das vezes as pessoas elas se tornam pontes, se tornam muros ao invés de pontes. Muitas vezes as pessoas dificultam demais, espiritualizam muitas coisas e tal. E Jesus é muito simples, o Evangelho é muito simples, né? A Bíblia diz que para não juntarmos tesouros na terra, que a traça, né, a ferrugem corrói, a traça come, o ladrão mina e rouba, mas para acumularmos tesouros nos céus. Como que eu vou acumular tesouro no céu se o dinheiro não vai subir, o ouro não sobe, o euro não sobe, prata não sobe, carro não sobe, nenhuma dessas coisas sobe. E como que Deus pede para que eu acumule tesouros nos céus, né? Pessoas subirão, corações, vidas, almas, né? E a única forma de se acumular tesouro nos céus é quando conseguimos acumular tesouro dentro de alguém. É quando nós conseguimos plantar amor em alguém, generosidade em alguém, fidelidade em alguém, amizade, testemunho vivo. Porque quando nós conseguimos fazer isso, de fato, acabamos de conseguir acumular no céu, porque aquela pessoa vai subir e ela vai levar aquilo que você plantou dentro dela. Então a única forma de se
comunicar, de se levar essa palavra é plantando valores dentro de pessoas. O interessante é que Jesus, Deus, ele não vai fazer em ninguém algo que ele não tenha feito em nós primeiro. Então é muito importante nós sermos para fazermos, né? Vivermos a experiência para poder retransmitir, o que vai trazer total autoridade. Uma coisa é você falar do que ouviu, outra coisa é você viver e falar do que viveu e demonstrar aquilo que viveu, né? Manifestar tudo isso. É que eu percebo também, Roberto, que alguns jovens, assim, no decorrer da minha caminhada, você já deve ter percebido isso. Eles, às vezes, vão pela dor e por medo do inferno, né? É claro que a gente tem que destacar, porque Jesus, no Evangelho de Mateus, ele fala também sobre o inferno, porém ele fala mais sobre o céu. Mas isso é uma realidade, né? Mas como a gente pode servir ao Senhor, né? Você já falou isso, porém, só para destacar, sabe, sem esse medo, sem esse sentimento, né? Porque a palavra do Senhor fala que o perfeito amor lança fora todo medo, né? Porém, às vezes a gente fica nesse dilema de pecado e às vezes se sentir culpado por ter feito muitas coisas ou com um passado. Como que a gente pode simplesmente carregar a nossa cruz de fato, sem medo e saber que a gente está fazendo a coisa certa e vivendo nosso propósito? Como é que você descobriu o propósito da sua vida? Assim? Tá, isso é muito interessante. Estava falando sobre isso hoje mesmo. Existe um equívoco, né, na nossa vida muitas vezes, que é o seguinte: de imaginar que Deus tenha um plano para mim. E a gente fala muito que as pessoas, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito para você e tal, né? E um dia eu compreendi que na verdade Deus não tinha um plano para minha vida. Deus, ele criou a minha vida para um plano já estabelecido por ele. E quando nós entendemos isso, é libertador, porque você passa a não ansiar em fazer tantas coisas. A única busca, o único entendimento que você tem, Senhor, me coloca na tua vontade, conforme o meu coração, de acordo com a tua vontade, me sinaliza aquilo que o Senhor quer fazer. Eu só quero estar lá, eu só quero estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, porque eu sei que é muito além de um plano para mim. Não, o plano de Deus é muito maior do que eu, você e todos nós. É entendermos que nós fazemos parte do projeto do plano de Deus. E servir a Jesus implica estar nos lugares que Ele deseja, fazendo as coisas que Ele quer que nós façamos. E muitas vezes nós construímos uma ideia de obra de Deus, vontade de Deus com a atividade da igreja. As atividades ministeriais são tremendas, são chamados poderosos, amém. Mas muitas vezes a vontade de Deus também vai ser dar um abraço no trabalho, vai ser uma liberação de perdão, vai ser tão poderoso quanto pregar no altar ou coisa do tipo, né? Então, saber separar um pouquinho isso daí, a vontade de Deus e a atividade ministerial. Tem muitas pessoas que pensam que é pelo muito fazer, e o reino de Deus, a vontade de Deus não é pelo muito fazer, e sim por ser assertivo naquilo que se faz. Né? Deus não trabalha com medalhinha, né? Quem fizer mais ganha. Não. É por ser assertivo, por ser cirúrgico e ser sensível naquilo que Deus quer falar, naquilo que Deus quer fazer. E entender que você pode ser um profeta no altar, sim. Você pode ser um profeta numa conferência, sim. Mas também podemos ser no ônibus, no metrô e principalmente dentro da nossa casa, que vai ser a base, o termômetro do nosso ministério. É isso aí, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Exato. Por algum tempo assim, né? Porque eu sempre soube o meu propósito. Porém, que é a palavra, né? É procurar levar essa palavra de esperança do Evangelho também, né? Para outras pessoas. E só que eu tinha dificuldade porque eu queria me encontrar e fazer algo dentro da igreja, como pregar e fazer esse tipo de coisa, sendo que eu já estava sendo luz para uma pessoa. E essa geração hoje, ela tem uma ideia, um conceito que ela tem que fazer tudo dentro da igreja, né? Ela
ela se sobrecarrega muitas vezes e quer aparecer. Esse grande problema de aparecer, né? E é o que você estava falando sobre o propósito da gente levar e ser luz onde a gente está, né? E não se enquadra somente dentro da parede da igreja, né? Sim. Jesus nunca buscou por oportunidades. Jesus nunca buscou. Jesus estava sempre alinhado com o Pai. As coisas, quando nós estamos alinhados com o Pai, elas são orgânicas. As oportunidades te procuram, pessoas irão te procurar, as coisas irão acontecer. E quando você menos espera, você vai estar rodeado de muita gente que carece, que precisa da misericórdia dele. Então, uma pessoa que está alinhada à vontade de Deus, que compreende a obra de Deus, que compreende fazer a vontade de Deus, ela não fica correndo atrás de oportunidades, porque ela entende que tudo isso é natural, é muito orgânico, né? Sim. Só pra gente estar encerrando, vou fazer a última pergunta pra ele. Já, mano! Só para o vídeo não ficar muito longo. Certo. Vocês compartilham e curtem. Qual o livro da Bíblia que você mais se espelha, assim, que você mais gosta? Mateus, acho que a vida de Jesus, a vida de Jesus, o nascimento, a trajetória, acho que é fascinante, é atual, é atemporal e, enfim, tem pessoas que cada um, né, no seu chamado, cada uma, mas estudar, ler, aprender sobre Jesus, com Jesus, é algo infinito, é uma fonte inesgotável. É isso aí, pessoal. Essa foi a prosa de hoje. Obrigado pela humildade, pela simplicidade, Roberto. Eu amo você, cara. Sigam ele no Instagram. E é isso aí, abraço.